TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Janela do Céu. E hoje a nossa convidada é a irmã Maristane Figueiró de Triunfo, que vai compartilhar conosco um pouco das suas experiências com Cristo. A cada programa nós trazemos irmãos que vêm aqui falar um pouco das suas experiências e nós temos visto como isso tem surtido efeito em todos aqueles que têm nos assistido, porque muitos têm compartilhado, têm se alegrado com as obras do Espírito e se renovado através dos testemunhos dos irmãos. Por isso é muito importante quando nós, muitas vezes até temos que nos expor, né? Falar nossas coisas pessoais, mas é muito importante nós partilharmos esse pão, porque isso gera o crescimento para o corpo de Cristo, isso renova e traz um vigor, ânimo, né, para todos aqueles que nos assistem, para que nós possamos ser edificados pelo Senhor. Tudo bem, irmã? Tudo bom, irmã Elisama. Que a gente possa compartilhar então alguma coisa, né, do Senhor Jesus, modificando a nossa vida. Gostaria de dar então nesse programa uma boa noite a todos os telespectadores da TV Menorá. Também temos a Rádio Menorá, né? Amém. Amém. Então eu gostaria de perguntar como é que foi a tua vida inicial com Deus, né? Como é que foi aquele momento que sentiu que deveria buscar o Senhor? Bom, eu tinha vários planos e projetos na minha vida, né, profissional e pessoal, e nenhum deles estava Deus. Começa por aí, assim. E num momento que profissionalmente, que foi uma coisa que eu sempre me dediquei muito, né, a estudar, e os projetos eram mais na área profissional, que todas as portas se fecharam, mandava currículo, ninguém respondia, né, então, de uma certa forma, assim, a dificuldade financeira e o desemprego, um concurso que eu tinha feito que não me chamavam, né, se passaram 2 anos, renovaram mais 2 anos e não chamavam, essa não resposta me levou, tem que ter alguma coisa errada comigo, né, e não com o sistema político, não o sistema econômico, nem fora, né, e daí foi aí o clamor a Deus, né? E daí ele diz, se tem alguma coisa errada e se tu existe mesmo, Deus, né? Aparece. Mas isso. E começou a clamar ao Senhor para Deus trazer a resposta. E nesse momento já tinha assim o meu irmão e a minha mãe da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Cachoeira do Sul, que oravam por nós, né? E que faziam o convite que eu não queria saber dessa igreja do meu irmão. Então, até que então indo a Cachoeira do Sul, numa época estava desempregada, de aniversário da minha mãe, eu fui para passar uma semana e fiquei lá 10 meses em função de conhecer a igreja lá. Amém. E como foi esse aprofundamento nas coisas do Senhor? Como foi a tua busca com Deus? A busca, como eu falei, a situação financeira era que mais, digamos, o calo no pé, como eu diria, né? Então, o tema que me chamava muita atenção era sobre dízimos. E eu disse, mas então, nunca ninguém tinha me falado que eu teria que devolver alguma parte da minha produção, né? E uma das primeiras coisas, então, foi isso, assim, bom, eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero melhorar de vida, como a gente diz. E eu comecei a ler e procurar na Palavra de Deus quais as orientações para esta área em especial, assim. O meu aprofundamento foi por aí. Se Deus é dono de tudo, né, e é grandioso, como é que eu tenho tanta dificuldade nesta área, né? Então eu devo estar fazendo alguma coisa errada ou não estar fazendo. Amém. E
como é que foi? Tem algum testemunho, algo específico que tu pode nos relatar com relação à área financeira? Sim, daí eu, por exemplo, estava desempregado, daí cheguei e perguntei uma vez num padrão divino para a família e depois num grupo familiar da área das finanças, como eu poderia dizimar se eu não estava trabalhando, não tinha uma produção e não tinha um retorno remunerado disso, né? Daí a irmã me falou a questão do dízimo do tempo na palavra. Então eu buscava tudo o que tinha, todas as programações, anotava as ministrações e fazia reflexão em cima das, meditava, né, nas ministrações. E disso, assim, não levou muito, 10 meses depois que eu comecei a frequentar a Igreja do Senhor Jesus e buscando com aplicação, com afinco, porque os irmãos falavam assim que o que era dado numa ministração era muito pouquinho, era um alimento espiritual, um pãozinho muito pequeno, e que eu poderia me alimentar mais quando voltasse para casa, né? E eu anotava as palavras, relia, voltava nelas, orava em cima delas. E após 10 meses me chamaram no concurso público que eu tinha feito em Triunfo, que nós já não tínhamos mais esperança que nos chamássemos, porque fechariam os 4 anos e daí o concurso deixa de ser, né? Então, primeiro mês, primeiro salário, primeira coisa, hoje nas finanças, assim, ó, de tudo que eu tiver que fazer, a primeira coisa é separar o dízimo que eu tenho que devolver para o Senhor. Isso é lei, né? Essa foi uma das primeiras coisas que eu entendi, das primeiras coisas que eu apliquei, com a graça do Senhor. Amém. Com certeza, essa área financeira, né, mexe com todos nós, né, todos temos uma dificuldade, ou muitos, né, falam e até brincam, né, que o coração se converte, mas o bolso não, né? Porque nós continuamos retendo aquilo que é do Senhor. E cada vez mais precisamos deixar que Deus nos convença, né? Porque o dízimo e a oferta é algo que é para benefício do reino, né? E temos que pensar sempre que estamos edificando o reino e que é um investimento que é eterno, porque estamos edificando, né, a obra do Senhor. E o que mais a irmã tem de experiência para compartilhar conosco? Pode ser num outro assunto, né? Bom, e daí é claro, sim, quanto mais a gente estuda, digamos, por exemplo, das finanças, o que na verdade o Senhor quer no fundo é totalmente o nosso coração, né? Então também ele não quer e nem precisa do nosso dinheiro, ele quer nos abençoar. E para a expansão da verdade, de tudo o que é feito, né, para se manter que nem como uma TV menoral, os sites, é necessário os recursos materiais, né, para aprimorar também. Mas o Senhor, Ele quer nos levar a muito mais. E o que tem de mais precioso para nós darmos para Ele, devolver, é o nosso próprio coração. Então, digamos assim, o ponto máximo da área das finanças que o Senhor quer chegar é que assim, o bem maior que eu tenho é o meu próprio coração, dado todo para o Senhor, que ainda o Senhor não tem totalmente o nosso coração. E é claro que o aspecto financeiro ele vai trabalhando os desapegos, vai trabalhando a disponibilidade da gente, vai trabalhando de a gente compartilhar com os irmãos aquilo também que a gente tem tocado pelo Espírito, né, e não porque alguém pede, né? Então também essas coisas. E atualmente, assim, o que eu gostaria também assim de testemunhar, compartilhar com os irmãos, é o quanto o Senhor está mexendo, creio que não deve ser só em mim, né, na relação do casal, né, na relação também que esse núcleo, né, que é o marido e a mulher, que tipifica também Cristo e a igreja. O quanto a mulher está bastante frustrada porque não recebeu o que queria, o que achava que devia receber, né, dos seus desejos, que não é o desejo do marido Cristo, e que o Senhor ele não faz concessões, né, Ele é o Senhor e pronto. Então, e que o Senhor diz que Ele
acho que é uma renovação da mente, que o senhor falou que provaria os casais, né, e que o leito precisará ser imaculado, né, sem mácula. Então essas impurezas, o senhor nesse momento creio que está trabalhando em muitos casais. A gente sabe que a esposa deve orar pelo marido, né? Quantos de nós assim ora eu digo por mim assim, ora por uns momentos mais, outros menos, daí daqui a pouco já não ora mais tanto, e o senhor fala que isso é desprezo, né? Desprezo pelo marido. Então creio que nesse ponto sim também, de minha parte, eu ando falhando, né? Não ando tão empenhada, e daí por vezes até pode vir sentimentos como de solidão, de insatisfação, que tudo eu creio que o senhor também vai trabalhando e limpando a nossa área afetiva, né? Os sentimentos, para que o governo seja, enfim, do Espírito de Cristo, no meu pensamento, no meu sentimento e na vontade. Amém. E eu lembro uma vez que eu vi um compartilhar seu, que você falava sobre que nós estamos com medo das ovelhas, né? E compartilhava sobre o vídeo-pão, né? E o que a irmã pode compartilhar conosco sobre isso, né, na área do apacentamento, de evangelismo, daquilo que o Senhor tem usado vocês lá na cidade de Triunfo? Pois bem, creio que também os grupos familiares e no contato com as outras pessoas, né, que o Senhor vai trazendo para o rebanho que é de Cristo, que é único no mundo inteiro, o Senhor está reunindo este rebanho único. Portanto, é uma tarefa que não é de homens, só pode ser do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, do Espírito de Deus Pai, porque humanamente no planeta inteiro, com tantas linguagens, né, diferentes e culturas diferentes, só o Senhor pode fazer uma coisa dessas, né? Não nós. E eu creio que quando o Senhor nos leva para apacentar outras pessoas, que Ele nos apacenta, Ele utiliza o próprio grupo familiar para nos apacentar e para nos dar as lições, né, tremendas. Como, por exemplo, o Senhor vai trabalhar a cura interior dentro do meu coração, por exemplo, da rejeição. Coisas como, a gente já teve assim, situação de tu ir no grupo familiar e a casa está toda fechada naquele horário, tu saber que a pessoa está lá dentro e ela não te receber, né? A gente tem situações desse tipo, assim, porque como o senhor falou hoje aqui nessa reunião, né, do presbitério aqui em Novo Hamburgo, a palavra da cruz, a mensagem do evangelho do reino, ele incomoda as pessoas. E a gente vai trabalhando os materiais. Eu lembro que nós entramos nessa casa, por exemplo, logo trabalhando com as ministrações ao vivo, nós, com o notebook da própria pessoa, né, pedimos autorização, entrando as mensagens do ao vivo na TV Menorá. E eu lembro que algumas vezes, ali tinha umas 5, 6 pessoas, às vezes um filho fica, o outro não fica, mas a mãe, né, da casa, ela às vezes ela ficava contraditando o irmão Sérgio enquanto estava ouvindo, nós estávamos ouvindo, né? E nós só intercedendo, eu e o irmão Wilson. Então muitas vezes assim, tu vai ir num grupo familiar e que a gente acha que a gente leva a palavra, a gente não leva coisa nenhuma, né? O Senhor é que nos leva. E o Senhor trabalha, então, também de novo, assim, todo esse... É um combate, realmente, é uma guerra espiritual, porque muitas vezes tu não quer sair, não te dispor a ir até lá, já começa por aí. Depende se a gente está mais ou menos alimentado naquele dia, né? Se realmente conseguiu devolver as primícias da palavra, né? A gente tem mais força espiritual para combate, a gente vai com alegria no grupo familiar, a gente vai esperando que o Senhor faça as coisas, e quando a gente não está muito alimentado, a gente quer fazer. Então, com certeza, cada um de nós tem experiências de quando nós tentando levar o grupo,
né? Quando tu prepara coisas, o Senhor não quer que tu prepare, né? O Senhor quer que a gente esteja realmente devolvendo as primícias pela manhã, alimentados do Senhor, e daí o Senhor pode, então, utilizar o vaso como Ele quiser, né? E muitas vezes a gente se utiliza da gente, né? Então que quando a gente se utiliza da gente, é tão tremendo que as próprias pessoas no grupo familiar, elas não aceitam isso, né? Elas não aceitam, elas ou não ouvem, né, ou não te ouvem. E daí eu vejo assim que aqueles momentos que eu me senti menos assim no controle da situação, foram os momentos que eu mais utilizei os materiais produzidos pela editora Vento Sul, e onde assim os próprios materiais falaram por mim, e eu não me preocupei se eu tinha confessado meus pecados naquele dia, né, eu não me preocupei com nada, assim, não. Então, né, e eu creio que também tu estar levando a mensagem do Senhor, do Evangelho, né, quando tu vai entrar na casa de alguém, né, é um grande combate espiritual, uma grande guerra espiritual, que eu não posso ir de qualquer jeito, não posso estar despreparado. Às vezes nós estamos despreparados, né, e é nesse momento que a gente leva, às vezes, algumas surras. E depois o negócio é chegar em casa e confessar, né? Confessar o despreparo, confessar para que o Senhor me ajude, Jesus, né? Porque fui com altivez, com soberba, eu achei que eu poderia controlar a situação, porque eu sei como é que é uma agenda do grupo familiar. Não, deixa comigo, a gente até nem diz isso, né? Mas a gente age como se, né? Então, de realmente estar ali no Senhor, eis-me aqui, né? E o apacentamento nos ajuda muito a gente sair de nós mesmos, nas situações assim onde a palavra da cruz nos está apertando, as situações de tribulação da nossa vida, de a gente sair um pouco assim da preocupação comigo mesmo e olhar para o outro, né? Eu vejo que todas as vezes que a gente se dispõe mais, o Senhor, por graça, Ele toma situações e resolve questões que a gente achava que a gente tinha que resolver, né, do nosso dia a dia. Até pagar uma conta, várias contas, ou, né, situação familiar, entre parentes, né, os parentes, né, também, que acham que a gente vai na igreja demais, que a gente está sempre viajando, está gastando dinheiro indo em esse encontro aí dessa tua igreja, né, aquelas coisas todas que a gente ouve. Amém. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e já voltamos, continuando com mais relatos de experiência com Cristo da nossa irmã. Janela do Céu.